São palavras de conselho, viu? Bendito é o nome do Senhor para sempre. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre serás triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás se teu dito de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos. São só esses dois hinos por enquanto. Pedimos à igreja que se coloque em pé. Se coloque em pé, por favor. Em reverência à palavra do Senhor, pastor Pedro Franquete estará fazendo a leitura oficial nessa noite. Com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos estão alegres essa noite? É claro, né, irmão? Quem que vai estar triste, não é? Temos aqui alguns pedidos de oração. Não sei se eu vou ler todos eles. O Wesley pede oração, pois precisa cirurgia, né? Wesley, quem é o Wesley? Tem um aqui? Ah, tem outro lá. Temos dois.
Delza pede também oração para Maria José, então, amiga que trabalhar junta, né? Trabalhar. Estaremos orando. A Daísa pede oração para 2 vizinhas que não estão bem de saúde. Uma delas está com câncer. E a mãe dela também está doente. Jesus cura câncer também, né, irmão? Eu sou testemunha, cura mesmo. Regina, irmão Adão, pede oração, pois estão com dor na cabeça. Tem bastante pedido aqui. Agora aqui que eu não sei. João, Joana, não sei o que aqui. Pede oração pela sua mãe, Lourdes. Heloísa pede oração para sua filha. Tem que fazer uma cirurgia. Benedita pede oração para irmão Valdomiro. Fará um exame. Estaremos orando logo. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Vamos ler um trechinho pouco extenso, mas é muito importante. Hoje, culto evangelístico, e aqui nós temos aqui um acontecimento muito propício para essa noite. Atos capítulo 4, versículo 1 a seguir. Pedro e João perante o Sinédrio. Sinédrio era como se fosse hoje Tribunal Supremo, né, do Brasil. E eles eram considerados homens iletrados e foram colocados perante o Sinédrio. Mas eles falaram com ânimo, com coragem, e expuseram tudo o que era necessário dizer. Diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, veja bem, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizesse isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que este está são diante de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lo, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Aleluia, glória a Deus. Pode ser, igreja. Peço oração pela avó da Késia, que vai passar por cirurgia amanhã, certo? E também para um amigo meu de 85 anos, que fez a cirurgia do nariz também, fez uma redução do nariz, que tinha uma carne esponjosa que atrapalhava o nariz dele na respiração. Pessoa já de muita idade, até o médico ficou admirado dele suportar a cirurgia que ele fez. 85 anos de idade. Muito obrigado, Deus abençoe. Mais alguém quer oração? Todos precisamos, meu irmão. E é um dever, meu irmão. A Bíblia diz: oreis uns pelos outros, para que sareis. Então vamos orar, interceder, meu irmão. Intercessão é uma coisa muito importante. Senhor nosso Deus, o Senhor tem ouvido tudo o que está escrito nesses bilhetes aqui. O Senhor conhece as pessoas, conhece, Senhor, o porquê que estão pedindo oração. E nós te rogamos, Deus, que na tua misericórdia, como sempre tem feito, Deus, estenda as tuas santas mãos, repreenda todo mal, toda enfermidade, que a cirurgia de quem, Senhor, vai passar por ela, seja, Senhor, feita de maneira que a pessoa possa receber a cura da enfermidade. Abençoa todos quantos levantaram suas mãos, pois todos nós, Senhor, somos carentes da tua bênção, do teu cuidado, da tua proteção, da tua graça. Abençoa, portanto, Senhor, cada vida aqui presente, e aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoa também. Quem sabe pela internet, alguém também está ouvindo, e está também, Senhor querido, pedindo que oremos por ele. Abençoa, portanto, essas vidas, pois é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite. Vamos já ouvindo os ministérios que estarão adorando ao Senhor a partir do ciclo de oração. Já em seguida, a mocidade também, o oásis, já ficam preparados para louvar ao Senhor.
louvor pela fé, saúde a amada igreja com a paz do Senhor.
essa oportunidade em nome de Jesus. O Oásis tem oportunidade para louvar ao Senhor. Logo após, o pastor Lázaro está fazendo as apresentações. Grupo Oásis cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor.
amados, nesse momento queremos dar bem-vindo a todos que nos honram com a sua presença, né? Queremos aqui estar apresentando à igreja nosso querido amado irmão em Cristo, pastor Vitor, se coloca em pé. Pastor Vitor serve a Deus, Assembleia de Deus, no Jardim Tarumã, aqui em Maringá. Ele está conosco quase todas as terças-feiras, algumas terças-feiras está ministrando a palavra de Deus para conosco, né? Tem sido uma benção, né? Terça-feira passada, os demais, Deus tem abençoado grandemente os trabalhos também de terça. Com alegria também queremos apresentar nossos irmãos de Porto Alegre. Olha que benção, vem de longe, né? O Pablo, onde está o Pablo? Isso, está ali, irmão diácono Adeilson dos Santos, os irmãos vêm aí de Porto Alegre, né? O Pablo de Porto Alegre e o diácono irmão Adeilson é de Novo Hamburgo. Isso, aqui está outra, né? Novo Hamburgo. Bem-vindos, né? Nossos irmãos estão vindo a trabalho, né? Estão assim hospedados pertinho da igreja. Que benção poder conhecê-los, juntos podemos congregar. Também está conosco vindo de mudança, olha que benção, né? Irmão Saulo, a irmã, sua esposa, irmã Adriana, e o filho Gustavo. Olha aí, os irmãos estão vindo da Assembleia de Deus de Presidente Prudente, estado de São Paulo, né? Pelo que eles disse, estão morando ali próximo ao diácono Ferrari, o presbítero Ferrari e diácono Valdomiro, né? Então a igreja, olhe bem, todos nós vamos dar o bem-vindo e dar os cuidados que a família merece quando chega de mudança, né? Também falando de mudança, temos uma carta de mudança vindo da Assembleia de Deus Sarandi Centro, apresentando nosso irmão João José dos Santos, já é conhecido da igreja, está com o tempo conosco. Se coloca em pé, irmão José, João José, isso, sua esposa, irmã Maria Davina, né? Olha aí, nossos irmãos estão sendo apresentados à igreja como os membros, né? Vindo de uma carta de mudança, né? Os irmãos recebem, olha aí, Deus abençoe, sinta-se bem, seja útil para a casa de Deus. Poder sentar. Temos mais visitantes, os irmãos nos ajudam. As nossas irmãs ali no estado de São Paulo sempre está conosco, né? Benção, sinta-se bem. Os demais já se consideram nossos, né? É bem-vindo também aqueles que estão nos assistindo pela internet, aonde quer que você esteja. É bem-vindo também em nome de Jesus. Vamos todos nos pormos de pé. Você vai dar um bem-vindo caloroso, né? É interessante nós fazer algo bonito agora. Nós temos algumas famílias chegando, né? Olha que benção. Temos, podemos dizer, a família do irmão Saulo, a família do irmão João chegando, né? Que benção. Temos visitas chegando. Eu quero uma família que vai abraçar a família do irmão Saulo. Vamos ver quem que vai lá? Família. Vamos lá. É para cá, é para já. Para já. Isso. Outra família vai abraçar o irmão João. A irmã, isso, o irmão Mário e a irmã Raquel. Isso. Maravilha. Quem que vai abraçar? O diácono Adilson e o Pablo. Quem que vai lá? Isso. Olha que benção, né? Os demais, procura uma visita ao teu lado aí. Para ficar bonito, o Jonas vai abraçar o Vitor. Olha que coisa linda. Olha que olha aí. Temos mais visitas. Os irmãos de São Paulo, todos aí estão esperando os seus abraços aí. E como nós dizemos à igreja, sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer.
Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Aleluias! Maravilha! Você que pode permanecer um pouco em pé, se não, fica à vontade. Vamos dizer, e um grande e lindo coral para Jesus, com a voz que Deus te deu, juntamente com o Ministério de Louvor, os nossos músicos, nós vamos dizer que Deus é fiel. Quantos reconhecem que Deus é fiel na sua vida? Hoje pela manhã, nós, juntamente com o Mário, estávamos ouvindo o testemunho do irmão Raimundo, testemunhando o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Seu irmão foi cometido de um derrame, é isso, né? Os médicos desenganou, mas ele está dizendo que através da oração da igreja, ele já está tendo seus movimentos, voltando ao normal, e essa semana já estará em casa. Esse é a mão de Deus. Isso é porque Deus é fiel. Você vai dizer uma só voz. Lembra de algo que Deus demonstrou fidelidade para contigo, para com a tua família. E dentro dessa experiência que você tem, você vai cantar conosco dizendo: Deus é fiel. Aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, aleluia, pois é só dele, somente dele o meu coração. Oh Deus, nós te louvamos. Adora Jesus. Agradeça a Ele pela fidelidade de Deus sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim,
Glória a Deus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Glória a Deus. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Todo aquele que crê na fidelidade de Deus tem experiência com Deus. Aleluia. E essas experiências com Deus nos leva a adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. E quando nós adoramos a Deus em todos os momentos, na alegria, na dor, na fartura, na dificuldade, aleluia, isso nos condição de sermos adoradores por excelência. Aleluias. Então seja você um adorador por excelência. Quem sabe algumas adversidades têm passado sobre a sua vida, mas esse é o momento de você adorar a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Deus, receba a nossa adoração. Aleluias. Quero dar o melhor de mim. O Senhor Jesus precisa mais de nós para Ele. Quero oferecer Aleluia. Nunca se conforme com aquilo que você tem dado para Deus. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer o melhor para Ele. Aleluia. bem mais É, Deus. do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu
coração, em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia! Assente. Os nossos adolescentes estarão cantando nesse momento. Logo após os adolescentes, o ministério de recepção também estará louvando ao Senhor. Grupo Adonai cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover
Enquanto nossos irmãos se aproximam, pode vir, Ministério de Recepção. Nós queremos pedir aos nossos diáconos que façam o recolhimento das contribuições nesse momento. Nós vamos adorar a Deus junto com o Ministério do Louvor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você sabe de uma coisa, né? Que quando nós ofertamos, nós estamos também agradecendo a Jesus, aleluias, pelos benefícios, pela misericórdia dele dispensada sobre nossas vidas. E é um momento muito importante em toda a liturgia do culto, nós adorarmos a Deus, né? Quero convidar aqui o pastor Vitor, ele vai fazer essa oração. O pastor Vitor vai fazer essa oração, uma vez mais, aproveitando a bondade da igreja, se colocar em pé. Estamos vendo ali, irmão Celso, a irmã Cleide, lá da Zona 2, a irmã Cleide é da irmã Beatriz, né? Estão conosco nessa noite, bem-vindos também, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós queremos nos achegar diante do Teu trono de graça nesta noite, com o coração, Senhor amado, de adorador, de louvor diante do Senhor, meu Pai, porque nós queremos expressar a Ti, Senhor, toda a nossa gratidão, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pelo Teu sustento, a cada dia nas nossas vidas. Reconhecemos que tudo o que nós temos vem do Senhor, que tudo aquilo que nós temos sido, a forma como temos sido transformado é por Tua causa, é o Senhor quem tem operado nas nossas vidas, e nós queremos retribuir ao Senhor, através do nosso louvor, através da nossa adoração, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, como expressão, Senhor, do nosso louvor e da nossa adoração a Ti. Portanto, meu Pai, recebe como cheiro suave os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja santificando esses dízimos e estas ofertas. Queremos consagrá-lo ao Senhor, como queremos pedir também que o Senhor esteja abençoando aqueles que pela fé colocam a sua mão no bolso para dar o dízimo, para ofertar ao Senhor, porque estão crendo na Tua fidelidade, que o Senhor é provedor de todas as suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida destes amados irmãos, aqueles, ó Pai, que não puderam dar, que por algum motivo, Senhor amado, mas nós queremos pedir que o Senhor use de misericórdia, de compaixão, estenda a Tua mão para levantar, para abençoar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e conceda a liderança, a sabedoria, para que este dízimo e estas ofertas sejam empregadas na Tua obra, Deus, conforme a Tua direção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Ministério de Recepção, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Parece que está tudo errado, está tudo acabado, não sabe mais o que fazer. A sua vida tão sofrida, coração ferido, quase parando de bater. Seu olhar está tão triste, acha que não tem mais jeito, mas ainda não chegou o fim, não é hora de partir. Se o vento está querendo soprar sua fé, meu irmão, pra te ajudar ele está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram
chegou ao fim, não é hora de partir. Se o vento está querendo soprar tua fé, meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram. Mesmo estando aprisionados, o hino cantaram. As cadeias se abriram e prisões caíram. Bendito seja o nome do Senhor. Se o vento está querendo soprar tua fé, meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram. Mesmo estando aprisionados, o hino cantaram. As cadeias se abriram e prisões caíram. Bendito seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Sentado como você está, meus irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Eu quero ler o versículo de número 15, 14 e 15. Êxodo capítulo 33, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ministrar a palavra nessa noite. Quero agradecer também ao pastor Lázaro que nos confiou esta oportunidade. Êxodo capítulo 33, versículo de número 14, versículo 15, diz assim: Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém, meus irmãos? Nós temos uma passagem muito interessante, um texto bastante conhecido da igreja, um texto bastante pregado no meio do povo de Deus, que nos mostra o momento em que Deus dizia a Moisés que Deus não iria com o povo na trajetória do deserto. E Moisés, ele começa a ver o murmúrio, a reclamação que estava no meio do povo. Moisés chega a Deus e disse: o Senhor tem falado que vai nos tirar daqui, mas o Senhor não nos tem feito saber quem irá conosco. E Deus diz a Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite, nesse texto, debaixo de um tema, algumas coisas que nós só encontramos na presença de Deus. É claro que se eu fosse me deter e me prolongar nesse tema, nós ficaríamos aqui uma boa parte do tempo, porque a Bíblia é repleta de coisas que nós só encontramos na presença de Deus. Mas eu quero me deter em 4 pontos, pelo menos aqui, que nós vamos estudar, vamos palmilhar um pouquinho pela Bíblia e entendermos que o amor de Deus é tão grande, é muito maior, é além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós conseguimos imaginar no nosso intelecto. Nós temos aqui, como eu disse, o povo impaciente, Moisés também, imaginando como que ele conseguiria levar esse povo, ou com quem conseguiria, e Deus diz que a minha presença irá contigo. Meus irmãos, é tão bom quando Deus está conosco, é tão bom, meus irmãos, quando temos a presença de Deus juntamente conosco. É a presença de Deus quem nos garante vitória.
Sem a presença de Deus, meus irmãos, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Nós podemos até tentar, nós podemos até em certo momento da nossa vida tentar tomar as rédeas nas mãos e dizer: da agora para frente quem comanda o barco sou eu. Mas muitas vezes, ou sempre, somos levados ao fracasso, meus irmãos, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, meus irmãos, nós nem aqui nós estaríamos mais. Então nós temos aqui, e eu vou passar para os irmãos algumas coisas, como eu já disse, que nós só encontramos na presença de Deus. Você pode estar aí pensando, você pode estar aí imaginando, procurando na Bíblia algumas coisas muito gloriosas, tremendas, mas são coisas simples. São coisas que às vezes nós procuramos no nosso dia a dia, mas em outras fontes, procuramos no nosso dia a dia, mas de outras formas, e nós perecemos porque a única maneira de nós encontrar esses elementos é só na presença de Deus. Enganado é o homem, meus irmãos, que pensa que pode ser feliz longe de Deus. Enganado é o homem que pensa que pode ter paz longe de Deus. Não, é só na presença de Deus que nós encontramos alguns elementos. Então eu quero passar aqui a primeira coisa que nós encontramos na Bíblia. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 17, onde Deus diz a Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Meus irmãos, é tão difícil nos dias de hoje nós falarmos sobre perfeição. É tão difícil nós imaginarmos alguém sendo perfeito hoje em dia. Mas essa palavra perfeição, no seu original, traz a ideia de alguém que é inculpável, alguém que foi limpo de suas culpas, alguém, quando ela é usada no sentido moral, ela expressa verdade, virtude, retidão, justiça. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos levados à culpa pela nossa consciência e pelo próprio pecado. Às vezes a nossa consciência nos acusa de algo que nós fez e nós nos esquecemos que Deus já nos perdoou. E quantas vezes, meus irmãos, isso acontece e nós somos levados a um sentimento, ficamos nos sentindo inferiores uns aos outros. Por quê? Porque a culpa está lá na mente martelando: você fez isso, fica te acusando, e você pensa: é o diabo, mas não é a própria consciência. E o apóstolo João fala disso. Nós vemos lá em 1 João capítulo 1, versículo de número 8. Primeiro, nós vemos em 1 João capítulo 3, versículo 19, melhor dizendo, que esta culpa imposta pela consciência, e João fala assim: se o nosso coração nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos andando por aí, até mesmo de cabisbaixo, com vergonha das nossas próprias, dos nossos próprios erros, meus irmãos. Mas você veio aqui hoje, Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que dos seus pecados Ele perdoou, Ele lançou no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. E como Ele disse àquela mulher: olha, vai e não peque mais. Meus irmãos, mas quantas vezes nós ficamos com aquilo martelando na cabeça? E a Bíblia diz: se o nosso coração nos acusa, maior é Deus, que conhece todas as coisas. Nós vemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, porque a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, o pano de fundo da Bíblia, é como se fosse um julgamento, e nós temos Deus como juiz, nós temos o diabo como acusador, Jesus como nosso advogado, e a Bíblia diz em 1 João que o nosso advogado, ele é justo, ele é fiel. Em Salmo, no capítulo 19, também está dizendo que o nosso advogado, ele é justo, e muitas vezes nós pensamos que por ele ser justo, Ele vai querer dar voto favorável a nosso respeito, mesmo quando nós estamos em pecado. Mas lembre-se, irmãos, que Deus é justo. Mas quando Deus nos perdoa, meus irmãos, não existe nada que pode nos acusar. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem, meus irmãos, pode nos acusar? É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos perdoou. É Deus, meus irmãos, quem nos resgatou. E nós vemos isso de Gênesis, Apocalipse, uma guerra, começando lá em Gênesis com a queda de Adão e Eva, e se consumando, meus irmãos, lá no livro de Apocalipse, onde nós vemos que aqueles que foram considerados justos estão tendo acesso à árvore da vida, ao fruto da árvore da vida.
Então, meus irmãos, a cada dia que se passa, nós estamos aqui vivendo em um julgamento, e o diabo, nosso adversário, ele tenta nos acusar. Os teólogos modernos tentam dizer que o livro de Jó foi escrito para mostrar que o homem é totalmente falho, que o homem ele não consegue entender a graça de Deus, porque o próprio Jó, em certa ocasião, ele disse assim: quem pode se justificar diante de Deus? Mas ele não conhecia Deus da maneira que Paulo via, porque Paulo dizia: Deus quem nos justifica, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, Deus quer te libertar, Deus quer libertar da culpa que é causada, da culpa que é imposta pelo coração do homem. Pessoas não conseguem ser felizes dentro da igreja, pessoas não conseguem encontrar felicidade porque estão tentando procurar a justificação, não dentro do corpo de Cristo, não em Jesus, mas aí no mundo. Mas quando nós procuramos, meus irmãos, essa perfeição ao lado de Jesus, nós vemos Deus dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Somente pode ser inculpável, somente consegue alcançar, meus irmãos, a justificação aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que andam ao lado do Senhor Jesus a todo instante. E se pecar, lembre-se que temos um advogado, Se a justiça do homem é falha, se alguns podem dizer que não existe justiça, que nem quando eu comecei a estudar e eu dizia: meu Deus, que gostoso que é estudar, e um dia o professor entra na sala, ele faz uma definição de justiça que me chamou muita atenção. Ele dizia assim: não existe justiça, porque existe o direito, e a partir do momento que existe o direito, não existe justiça. Mas com Deus nós aprendemos que é diferente. Existe o direito sim, mas também existe justiça, porque o nosso Deus ele é justo. E a Bíblia diz que aquele que semeia, ele vai colher aquilo que ele plantou, meus irmãos. Mas se lembre, meus irmãos, que em algum momento a sua mente te acusar, lembre-se que maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus, e conhece todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós estamos em oração com Deus, e nós oramos e nem força para orar nós temos, só choramos, só conseguimos derramar lágrimas, e nós pensamos que Deus não está ouvindo, mas lá no céu, cada lágrima derramada nossa, lá no céu ele chega como uma frase. Nosso Jesus, ele interpreta, o Espírito Santo interpreta para Deus, e eu imagino Deus se colocando de pé, porque a Bíblia diz no Salmo 113 que não existe um Deus como nós, que se levanta do seu trono para ver o que está nos céus e na terra. O Salmo 106 também faz alusão de que Deus se levanta do trono para ouvir as orações dos santos, e eu imagino Deus se levantando do trono no momento em que você está orando, e você nem conseguindo orar, derramando as lágrimas, e Jesus intercedendo por você. Ele está dizendo, ele não está conseguindo dizer, mas ele está dizendo: Pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Somos nós, meus irmãos, todos nós somos, meus irmãos, carecedores, carentes da misericórdia de Deus, e o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: não te perturbes o seu coração, não te perturbes o seu coração. Por que te abates, ó minha alma? Como dizia aquele hino: por que te abates, ó minha alma? Não se desespere, meus irmãos. Deus, ele conhece você muito melhor do que você. Deus, ele te entende, meus irmãos, nas caladas da noite, enquanto você está com seu coração amargurado, Deus está do seu lado, te contemplando, vendo a necessidade do seu coração. Não te desespere. Segunda coisa que nós encontramos quando a palavra fala perfeição, além da culpa imposta pela consciência, nós também temos a culpa imposta pelo próprio pecado, onde 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se o pecado tem tentado te acusar, meus irmãos,
Se você às vezes se encontra envergonhado, eu não sei nem por que, meus irmãos, nós estamos entrando nesse ponto. Porque nós íamos falar sobre a perfeição de uma maneira bem simples. Mas Deus está colocando no meu coração aqui esta palavra e mandando te dizer que se você está sendo acusado, saiba que maior é o seu Deus, meus irmãos. Não se desespere, não se desanime. Quantas pessoas têm vergonha, meus irmãos, de estar na presença de Deus? Mas Deus, Ele está contemplando o seu coração nessa noite. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, você que está desanimado, você que está triste. Deus vai passar um bálsamo no seu coração nessa noite e você vai tornar a ter alegria, porque o nosso Deus está aqui e te trouxe para você entender essa verdade, que é só na presença dEle que você encontra perfeição. Não adianta procurar em outro lugar não, meus irmãos, é só na presença de Deus. Mas vamos correr um pouquinho. Outra coisa que nós encontramos somente na presença de Deus é prosperidade. Mas não é uma prosperidade como o mundo vê. É uma prosperidade que está além de uma vida financeira, bem-sucedido. É uma vida em abundância. Jesus disse isso. Jesus, ele disse, meus irmãos, que a prosperidade não se consiste somente na abundância material que o homem possui. Não é somente isso. Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1, uma série de bênçãos que Deus estava falando ali sobre aqueles que permaneciam obedientes, que dessem ouvido à palavra de Deus. Aquilo é prosperidade. Que quem é próspero, meus irmãos, ele será bem-sucedido em todas as coisas. Não é somente na vida financeira, porque tem alguns que é bem-sucedido na vida financeira. Mas quando encosta a cabeça no travesseiro, quando encosta a cabeça no travesseiro, aí não adianta toda a riqueza que ele tem. A vida dele passa como um filme. Há alguns que não conseguem nem dormir. Mas aqueles que estão na presença de Deus, que alcançam a verdadeira prosperidade, meus irmãos, ele deita e se levanta porque o Senhor é com ele, porque o Senhor guarda ele passa pelos aperreios, ele passa pelos problemas da vida, mas ele tem a certeza que Deus está com ele para garantir vitória ao teu servo. Não desanime, meus irmãos. Deus, meus irmãos, tem essa prosperidade para cada um de nós. Nós temos na Bíblia o símbolo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. E nós vemos que a Bíblia diz lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, que a Arca de Deus ficou por 3 meses na casa de Obed-edom e Deus prosperou tudo o que ele tinha. Quando nós permitimos que a presença de Deus entra de fato na nossa casa, entra de verdade na nossa casa, Deus, ele prospera tudo aquilo que nós temos. Não é somente material, como eu já disse, não, meus irmãos, mas é em todas as áreas. O casamento passa a ser uma bênção, os filhos passam a ser uma bênção, o lar é abençoado, é prazeroso estar em casa. Mas aquele que não tem a presença de Deus, meus irmãos, ele não tem vontade nem de ir embora do serviço. Já viu isso? Quantos homens por aí, quantas mulheres por aí estão nesse mundão aí afora, que quando dá hora de ir para o serviço vão para a bebedeira, vão para a prostituição, não tem prazer de voltar para casa depois de um dia cansativo, não tem prazer de rever os seus filhos, os filhos estão brigados com os pais, estão no mundo da droga, na perdição, mas aquele que tem a presença de Deus, o lar dele é uma bênção, o lar dele é prazeroso, é gostoso de estar, as pessoas olham e veem a diferença. Eu lembro quando Paulo está terminando de escrever a carta aos Romanos, ele dizia assim, a igreja que está na vossa casa vos saúda. Mais do que aqui na igreja, meus irmãos, nós precisamos ter uma igreja dentro do nosso lar, é lá dentro do nosso lar que nós precisamos demonstrar que tem a presença de Deus. Não é somente na igreja, porque aqui na igreja nós conseguimos ver somente o que está por fora, né? Mas lá dentro de casa nós conseguimos demonstrar o que nós temos por dentro. É lá, meus irmãos, é longe do pastor, é longe dos irmãos, às vezes quando nós pensamos que estamos longe do próprio Deus, lá dentro de casa, quando não tem ninguém em casa, é que Deus está nos provando e vendo se temos ou não temos a presença de Deus.
Nós vemos que dentro da arca tinha 3 elementos. Quais eram os 3 elementos? Primeiro, dentro da arca continha as tábuas da lei. E uma igreja ou alguém que se diz ter a presença de Deus, precisa também dentro de si ter a palavra de Deus juntamente com ele. Porque se nós tivermos a palavra de Deus, meus irmãos, nós conseguimos vencer qualquer coisa com a palavra de Deus. Segunda coisa que tinha dentro da arca era o pote de maná. O pote de maná simbolizava uma consciência de milagre. Alguém ou a igreja que tem a presença de Deus precisa ter essa consciência do milagroso também dentro de si. Saber que o nosso Deus é o Deus que cura. Saber que o nosso Deus é o Deus que restaura casamentos que estão à bancarrotas. Saber que o nosso Deus é o Deus que transforma ambientes outrora acabados pelos dedos malignos do diabo. Meus irmãos, aquele que tem a presença de Deus, ele tem essa consciência milagrosa, que momentos de crise vêm sim, mas Deus está com ele, e dando livramento, e dando o milagre necessário na hora certa. Você tem consciência de milagre, meu irmão? Você acredita que Deus pode curar alguém da sua família que está enfermo? Você acredita que Deus pode entrar com providência na sua casa? Você acredita que Deus pode mudar, meus irmãos, o ambiente onde você está? Você acredita que Deus pode intervir nessa situação e fazer um reboliço de modo que a situação seja favorável a você? Se você acredita nisso, meu irmão, é porque você tem a presença de Deus e a sua consciência milagrosa está sendo despertada. Pobre é o homem, meus irmãos, que já esqueceu que nosso Deus é o Deus que cura. Pobre é o homem que já esqueceu que a medicina tem mais poder do que o nosso Deus. Pobre é o homem que imagina no seu pensamento que Deus já não tem poder. Mas o mesmo Deus que lá no início diz, haja e houve luz. O mesmo Deus que foi capaz, meus irmãos, de ressuscitar Jesus dos mortos. Esse é o mesmo Deus, meus irmãos, que está presente aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está contigo. É o mesmo Deus que anda contigo. É o mesmo Deus que está com você nos momentos de dificuldade. Mas também é o mesmo Deus que está com você nos momentos de bonança. Creia em Deus, que Deus pode fazer qualquer coisa por você. Aleluia. E por último, que tinha dentro da arca de Deus, dentro da arca da aliança, era a vara de Arão, símbolo de autoridade espiritual. A autoridade espiritual é necessária, porque é através da autoridade espiritual que nós demonstramos que estamos vivendo no reino de Deus. Como é isso, irmão Jonathan? Eu vou explicar. Jesus, ele quando andava, a Bíblia diz que, certa vez, falaram que Jesus expulsava demônios por poder do Belzebu. E Jesus, ele disse assim, que todo o reino dividido contra ele mesmo não subsistiria. E Jesus, ele disse assim, ninguém consegue entrar na casa do valente e roubar os seus bens, sem antes manietar o valente, sem antes prender o valente. E Jesus, ele estava dizendo isso para demonstrar que todas as vezes que ele expulsava um demônio, todas as vezes que ele curava uma enfermidade, ele estava amarrando, amordaçando o príncipe do mundo, aquele que era o príncipe deste mundo. E Jesus estava demonstrando que uma nova autoridade espiritual estava surgindo. Jesus estava mostrando que Deus estava levantando alguém maior do que João, maior do que Elias, maior do que Moisés. Jesus estava demonstrando que ele mesmo cumpriria um ministério proposto por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer que aquele que tem a presença de Deus, ele crê na autoridade espiritual de Jesus. E ele também tem essa autoridade espiritual, porque Jesus disse assim, se vós creres em mim, maior obra do que essa vocês farão. Maior obra do que essa vocês farão. Agora, o indivíduo está em casa lá com alguém enfermo, alta hora da madrugada, e a pessoa está rolando de um lado para o outro na cama. E a primeira coisa que ela pensa, eu vou ligar para o pastor. Está errado? Não está errado. Mas você que tem a presença de Deus, você também tem essa autoridade espiritual para orar. Você também tem essa autoridade espiritual dada por Deus. Eu me lembro que, certa vez, um pastor nosso estava dizendo que é muito
fácil dizer que quer ser pastor, igual nós vemos esse mundo dizendo aí, ah não, vou ser pastor por causa disso, daquilo, né? E esse dia na escola, eu estava na hora do intervalo, discutindo com o rapaz, porque o rapaz disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, já que o Jonathan gosta tanto desse negócio de igreja, vamos abrir uma igreja para nós, eu administro, e o Jonathan é o pastor. Eu falei, rapaz, não mexe com isso não, você não sabe o que você está falando, rapaz. Já pensou, chegar lá na sua casa 3 horas da manhã, batendo palma lá, falar, pastor, tem alguém endemoniado lá em casa, o que você vai fazer? Ele disse, não, mas com essa parte eu não mexo. Eu falei, mas aqueles que querem se envolver com o reino de Deus, eles têm que entender que eles têm que estar preparados para qualquer momento. Ô meu irmão, você tem essa autoridade nas suas mãos. Não deixe isso morrer nas suas mãos, não, meus irmãos. Porque eu estou falando isso? Porque tem pessoas que já não acreditam nesse poder. Tem pessoas que já não acreditam mais nessa graça. Oh, meus irmãos, mas Deus te capacitou também para orar. Deus capacitou também para você orar para aqueles que estão endemoniados e eles serem libertos. Você tem essa autoridade nas suas mãos. Mas vamos voltar aqui para a mensagem. Então a segunda coisa que nós encontramos é a prosperidade. Tantas pessoas por aí que dizem ter prosperidade, mas não tem essa prosperidade espiritual que Deus está falando. E essa prosperidade espiritual, ela nos leva ao terceiro elemento, que muitos que pensam que por ter uma prosperidade material, possa comprar, mas não consegue comprar, é a felicidade. Quantas pessoas imaginam que dinheiro traz felicidade? E de certa forma pode comprar algumas regalias, mas felicidade não, meus irmãos. O Salmo 16, o verso 11 diz que na tua presença há abundância de alegria. É só na presença de Deus, meus irmãos, que nós podemos encontrar alegria. É só na presença de Deus que nós podemos ser felizes. Tem pessoas que acham, nós vemos o próprio Salomão dizendo isso. Vamos ler lá em Eclesiastes, melhor dizendo, olha só o que diz Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 2. Abra aí a sua Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo de número 2, olha só. Salomão dizendo, disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Salomão ele vai começar a discorrer aqui sobre vários caminhos que ele buscou, pensando em encontrar neles felicidade. Ele diz assim, do riso disse, é loucura, e da alegria, de que me serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Depois no versículo 8 ele diz, amontoei para mim prata e ouro, tesouros. Versículo 9, engrandeci-me, sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Versículo 10 ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Observe, meus irmãos, que ele começou a procurar felicidade em todas as coisas. Ele tentou procurar felicidade na prostituição. Ele tentou procurar felicidade fazendo grandes obras, para demonstrar que ele era maior do que todos. Ele se serviu de servos, de cantores, achando ter ali felicidade. E o versículo 11 mostra o fim, onde ele disse assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus irmãos, se alguém quer ser feliz, longe de Deus, meus irmãos, ele vai se frustrar. Mas aquele que quer ser feliz, ele tem que chegar na presença de Deus, porque felicidade verdadeira é só na presença de Deus. Pode correr de um lado para o outro, meus irmãos, pode buscar felicidade em tantos lugares, mas a felicidade real é só na presença de Deus que você pode encontrar. Ah, mas irmão Jonathan, eu sei de tudo isso.
Então por que você está triste? Então por que você está desanimado? Se é só na presença de Deus que você consegue encontrar isso, aonde você quer encontrar a felicidade, meu irmão? É só na presença de Deus. Ainda que se levante alguns dizendo, olha, eu sou feliz. Mas é ao apagar das luzes, é ao fechar-se as cortinas, é ao deitar a cabeça no travesseiro, quando bate a solidão, naquele momento em que o Espírito Santo está ali junto com o crente, junto com o homem, quando o homem vai buscar a Deus, é nesse momento que o homem reconhece que todos os caminhos que ele buscou felicidade foram inúteis. E mais uma noite se inicia de tormentos e solidão. Mas para aqueles que têm a presença de Deus, meus irmãos, Ele está passando a maior prova que for. Eles apanharam bastante, pode estar preso no cárcere, mas eles estão louvando ao Senhor. Eu fico imaginando meus irmãos Paulo e Silas, diante de tantas dificuldades, apanharam bastante, estava doendo o corpo todo. Mas eu imagino Paulo olhando para Silas, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus do céu levanta e responde, vai dar tudo certo. E eles começaram a cantar, meus irmãos, com aquela alegria, porque a Bíblia diz que aquele que está alegre canta, e era isso que eles estavam fazendo, cantando, e a Bíblia diz que de repente começou a haver um terremoto, e as cadeias se abriram, as prisões se abriram, e eles foram salvos ali, meus irmãos. Ah, irmão Jonathan, mas é Deus que estava fazendo esse milagre? Sim, mas Deus estava fazendo esse milagre para mostrar para o carcereiro que Deus ele tinha poder para salvar o homem, para libertar o homem de toda e qualquer situação. O que está te afligindo, meu irmão? Porque você está triste? Não te perturbes a tua alma, como diz o salmista, alma, por que estás turbada? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor, meus irmãos, em pouco tempo o nosso Senhor bradará do céu e você receberá a sua vitória que você tem orado. Mas espera, está difícil, meus irmãos, o vento está soprando no seu barco, as ondas estão começando a entrar, o seu barco está começando a naufragar. Espera um pouquinho mais. Deus não tarda. Hoje eu li uma frase dizendo assim, que Deus não tarda. Somos nós que não sabemos esperar o tempo de Deus agir. Deus ele não tarda, meus irmãos. Espere o tempo de Deus e você verá que Deus é fiel em todas as ocasiões. Como disse o hino aqui que as irmãs cantaram, Deus ele é fiel para cumprir tudo na nossa vida. Deus ele é fiel. Você acredita na fidelidade de Deus, irmão? Você acredita na fidelidade de Deus? Deus, meus irmãos, Ele não nos decepciona. Ainda que alguns imaginam ou pensam que Deus é capaz de decepcionar alguém. Não, meus irmãos. Deus, Ele escreve certo, em linhas certas. Ele faz as coisas certas no momento certo. Basta você confiar que Deus vai entrar com providência na sua causa. E por último, meus irmãos, nós vemos que a última coisa que nós encontramos só na presença de Deus é o descanso. Onde Moisés ele disse assim, ou melhor, Deus disse para Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Jesus, meus irmãos, ele nos dá descanso. Ele dá descanso para aqueles que estão cansados espiritualmente. Nós vemos, meus irmãos, que quando Deus ele opera no campo espiritual, coisas grandes acontecem. Mas quando Deus ele decide operar no campo material, nós vemos que a terra treme, coisas grandes acontecem, mas não somente isso, mas que além de tudo isso, coisas profundas no ser humano pode acontecer também quando Deus opera no campo material. Nós vemos que Deus operou no campo material, trazendo esperança para aquela mulher que estava, meus irmãos, lá no poço de Jacó, quando ela já não tinha mais esperança da vida, entrega à prostituição, e Jesus trouxe esperança para aquela mulher. Jesus trouxe esperança para o endemoniado de Gadara, quando já não havia mais esperança para ele, Jesus trouxe esperança para ele. Jesus ele trouxe esperança, meus irmãos, para tantas pessoas na Bíblia.
E por que nós vamos desesperar? Porque nós não vamos confiar. O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente. O mesmo Deus, meus irmãos, que está operando lá no Japão, nos Estados Unidos, é o mesmo Deus que está operando aqui no nosso meio, meus irmãos. Então o seu problema... Eu gosto muito de uma frase que Salomão disse. Eu já vou terminar já. Mas eu gosto de uma frase que Salomão disse. Quando Salomão ele fala assim, que nós pensamos que as coisas que acontecem com nós só acontecem conosco. Que Salomão disse assim, gente, entenda que isso que está acontecendo com você já aconteceu com alguém no passado. Você não é especial, você não foi escolhido a dedo para passar por esse sofrimento, não. Alguém no passado já suportou coisas piores que você está suportando agora. E sabe o que essa pessoa fez? Ela conseguiu vencer, ela foi vencedora. Então, por que nós vamos nos desesperar? Desconfiar de Deus. Vamos entregar as coisas ao Senhor. Quando Jesus está dizendo, vinde a mim aqueles que estão cansados. Essa frase no original traz a ideia de alguém que mesmo pegando carona, estão com seus fardos atados nos seus ombros. Mesmo que estão de carona com alguém, estão suportando o peso de suas vidas. E Jesus está dizendo para essas pessoas, vinde a mim, você que está sobrecarregado. Vinde a mim você que está cansado. Vinde a mim você que já não tem mais esperança da sua vida. Vinde a mim você que já tentou encontrar felicidade, prosperidade, perfeição, alegria, paz em tantos lugares e não encontrou. Vem a mim. Vem a mim. Jesus está desafiando-nos a entregar tudo nas mãos do Senhor. Jesus ele nos desafia a lançarmos sobre Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas culpas. Jesus está dizendo, vinde a mim, você que já não tem mais esperança da vida, vinde a mim. Ele disse para os discípulos lá no livro de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então vinde a mim. Jesus ele é o único caminho, é a única verdade, ele é o único lugar que nós podemos encontrar vida. Os filósofos até hoje buscam encontrar a verdade. Eles não sabem como encontrar a verdade, mas aqueles que estão na presença de Deus, eles sabem que a verdade só existe uma, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Para você que anda por aí procurando felicidade, Jesus ele te convida nessa noite, ele diz que felicidade é só Ele que pode te dar. Para você que pensa que descanso para a sua vida que está fadigada pode ser encontrado em qualquer lugar, é só na presença de Deus que você pode encontrar descanso. Nós vemos lá no livro de Salmos, vamos ler Salmo, para nós encerrar. Vamos ler Salmo de número 90. Só os primeiros 2 versículos diz assim, melhor, Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meus irmãos, é só quem está debaixo da presença de Deus que pode encontrar descanso. É só quem está debaixo das asas do Todo-Poderoso. O Senhor, Ele nos protege, como Jesus disse, que Ele nos guarda como... Ele está falando para Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como uma galinha, ajunta os seus pintainhos debaixo das asas. Isso está falando de proteção, meus irmãos. Isso está falando de descanso. E quantas vezes Deus te deu a oportunidade para você encontrar isso, descanso. E nós corremos de um lado para o outro. Ô irmão Jonathan, mas eu já sou evangélico, eu já sou crente, já estou na presença de Deus. Mas você precisa, meus irmãos, quem sabe precisa de um encontro verdadeiro com Deus. Porque estão pensando que religião, meus irmãos, religião pode levar o homem a conhecer a Deus, que a religião ela pode te dar uma brisa do que é Deus. Mas somente aqueles que entram em contato verdadeiro com o Senhor
consegue encontrar o Senhor verdadeiramente, consegue ter o Senhor pertinho dentro de si. Lembre-se, meus irmãos, não é a religião que te traz descanso, não. É o seu compromisso, é você estar dia após dia na presença de Deus, é você poder entregar tudo o que você tem na presença de Deus. É por isso, meus irmãos, e me desculpe essa expressão que eu vou usar, mas por isso que existe no nosso meio muitas pessoas frustradas, porque construíram a sua casa nas areias da religião e se esqueceram que deveriam construir a sua casa na pedra que é Cristo, no lugar verdadeiro onde se deve construir, e estão frustrados, estão desanimados agora aí. Eu estou falando aqui, Deus está colocando no meu coração que tem pessoas aí no meio que estão dizendo assim: poderia ter sido melhor, a minha vida com Deus, poderia sim. Mas Deus ainda te diz que ainda há tempo. Deus quer fazer uma aliança com você nessa noite. Deus, Ele quer fazer uma aliança com você, e você que pensa que está tudo acabado, Deus te diz que Deus está fazendo algo novo para você nesta noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas antes eu quero perguntar se porventura, eu quero pedir que você feche os teus olhos, perguntar se porventura existe alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida para o Senhor. Quem sabe ainda não entregou, quem sabe está vivendo aí nesse mundo aí procurando felicidade, procurando descansar de tantas coisas, procurando alegria em tantos lugares, procurando, meus irmãos, prosperidade em tantos lugares e não encontrou. Saiba que isso é só na presença de Jesus. Então eu quero te convidar, você que queira aceitar esse Jesus, quer levar esse Jesus para casa, como fez Obed-edom, como fez ali o próprio Zaqueu, você que quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor nessa noite, eu te convido você a vir aqui à frente. Você vindo aqui à frente, você vai estar demonstrando a Deus que você tem fé. Você vindo aqui na frente, você está demonstrando não somente a Deus, mas a todos nós, que você está querendo fazer uma aliança com Deus. Levanta suas mãos, eu quero orar por você que quer fazer uma aliança com Deus nessa noite. Você, meus irmãos, que está desanimado, você que está triste, vem até aqui à frente, eu quero orar por você também. Você que está desesperado da sua vida, a sua vida espiritual, meus irmãos, você tem tentado enganar muita gente, mas a tua vida espiritual tem sido um fracasso. Saiba que Deus quer mudar, meus irmãos, o rumo da tua história. Vem até aqui à frente também. Eu quero estar orando por você. Aleluia, aleluia. À medida que você sai do seu lugar, Deus já está trabalhando. À medida que você sai do seu lugar, meus irmãos, Deus já começa a mover as águas, indo em direção à sua vida espiritual. Feche os olhos à igreja. Feche os olhos à igreja. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, todo o poder, ó Pai, é dado ao Senhor, ó Pai, nada te é impossível. Meu Deus, nós não estamos brincando, Senhor, aqui nessa noite, Senhor. Nós não estamos aqui porque não tinha outra coisa para fazermos, Senhor. Meu Deus, e tem pessoas aqui na frente que precisam de uma intervenção da sua parte, Senhor Deus. Quem sabe em algum momento foram frustrados, Senhor, por algo, Senhor. Mas nós nessa noite nós estamos orando, ó Deus. Nós estamos orando e pedindo para que o Senhor entre com providência na vida de cada um. Senhor, restaura a sorte, torna a dar alegria da salvação, Senhor. A paz, ó Pai, que estão, Senhor, buscando, que eles estão aqui na frente dizendo que é só na Tua presença que conseguem encontrar. Oh, meu Deus, dê descanso a estas almas que estão cansadas, ó Pai. Entra com providência, Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Meu Deus, aqueles que nos assistem pela internet, Senhor, que eles também possam ser tocados, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. E que coisas grandes o Senhor faça, Senhor, de modo que nós possamos ouvir testemunhos dizendo que Deus entrou com providência. Senhor, fica conosco a cada dia, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos,
em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Assente, glorificando, exaltando a Jesus. Deus é poder e graça, amém? Você está feliz com essa palavra de Deus sobre nossas vidas? Amém? Oremos pelo irmão Jonas, sua esposa e assim por diante, né? Amados, nós vamos deixando os avisos da semana, né? E pedimos a atenção dos irmãos, né? Amanhã nós temos o nosso IBADEP, ou seja, o curso Teologia por Extensão, toda a segunda-feira aqui no templo, né? Temos por um período de 2 anos o curso de Teologia e você recebe um certificado de básico em Teologia, né? Se você que deseja fazer, procure o nosso irmão Fábio, Diaco Fábio, que é o secretário também do núcleo de Maringá. E amanhã também, às 20 horas, temos ensaio do nosso grupo de adolescentes, o Adonai. Lembrando o ministério de recepção, que agora, após a bênção final, convocamos todos, né, junto à liderança, convoca todos os casais que faz parte do ministério de recepção, para se dirigir até o refeitório, ali terminando o culto das crianças, já está terminando também, os irmãos terão uma rápida reunião com este abençoado ministério. 7 a 9 de agosto, Bazar Beneficente, Ministério Feminino, né? Lá está até a etiqueta da roupa, né, indicando que vai ter roupa nova, é isso? Né? Dessa vez não? Então os irmãos orem, divulguem nosso bazar a partir de amanhã, né? Às 9 da manhã, é isso? E terça-feira, das 8 às 9, nós teremos o período de oração. Toda a igreja está convidada, né, na direção das irmãs, mas todos que podem, venham orar pela manhã de terça-feira. E terça-feira nós teremos também o culto de ensino, né? E também de oração. O ministrante da terça-feira será o nosso evangelista, irmão João Carlos, nosso copastor, estará ministrando no culto de ensino de próxima terça-feira. Nosso irmão Wesley pede oração por cirurgia, né? Para terça-feira, né? Qual Wesley? Ah, sim, o Wesley Júnior, né? Hoje nós temos 3 Wesley, né? Então tem que identificar bem, identificar, né? Se bem que a oração todo recebe, né? Todo recebe oração, que benção. Quem mais? Quarta-feira as irmãs se reúnem às 14h30 para o culto semanal das irmãs, né? E quinta-feira teremos o nosso culto também na Vitória. Venha você cantar, testemunhar, contar o teu milagre que você tem recebido da parte de Deus todas as quinta-feiras, né? Culto de testemunha, onde você tem essa oportunidade de falar da graça de Deus sobre a sua família. E sexta aí uma relação de atividades. Às 20 horas sai das irmãs, do Ministério de Louvor, do Ministério de Recepção também, todas sexta-feiras. E sábado nós temos também a sexta oração missionária, né? E sábado nós temos ensaio do Coral Jovem, Mocidades, às 17 horas. E sábados também às 19h30. Nossos jovens e toda a igreja, né? Estaremos oferecendo a Deus, juntamente com nossos jovens, o culto de adoração a Deus. E domingo a escola dominical, hoje foi uma bênção, não será diferente. Domingo que vem, a nossa orquestra ensaia do domingo. E domingo à noite, sempre às 19 horas, um culto abençoado como este, né? E se Deus permitir, no domingo, nós estaremos comemorando os dias dos adolescentes, amém? Ah lá os pais todos, os pais estão
O Luizinho ficou até bravo ali. Tem de tudo menos os pais? Não. Vamos estar abençoando e orando por todos os pais, né? Domingo, né? Vamos ver se as irmãs têm aí pelo menos uma balinha para nós, né? Porque as irmãs foi abençoadas. Ao nosso site lá. Ore e divulgue o nosso site, né? Temos mais? Não esqueça, amados, da nossa contribuição com a nossa rádio. Um grande milagre Deus está fazendo com a aquisição da nossa rádio, né? Mas cada membro, cada cristão, principalmente membro da Assembleia de Deus, né, deve fazer esse compromisso, né? É com muito esforço, com muita dedicação, que nós precisamos pagar esse empreendimento, amém? Então contamos com a ajuda da igreja. Dia 15, não está ali? Dia 15, próximo, é um feriado municipal, né? Mas à noite, às 20 horas, nós estamos convocando todos os ministérios e todos aqueles que têm assim uma liderança, faz parte dos ministérios, né? Nós estamos convocando para uma reunião muito rica, muito importante. Nós estaremos tratando assunto de importância e relevância para a nossa igreja local, certo? Então, não marque compromisso à noite. Durante a semana, melhor, durante o dia, você vai passear, vai visitar os irmãos, né? Eu faço compromisso, né? A Raquel vai almoçar na casa da Leonice, assim vice-versa. E à noite, todo mundo vem para a igreja, para a reunião. Amém? Amém? Ah, bom, amém foi melhor. Vamos pormos de pé neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. E amados, o trabalho em Mandijuba continua uma bênção. Missionário evangelista irmão Antônio está ali, né? Leva um dia o Vitor lá, pastor Vitor lá. Isso, aí já está marcando. Perde. Se Deus quiser, logo, logo, irmão Mário e toda a igreja, aquele salão que os irmãos faziam o culto lá em Mandijuba, vamos orando aí, poderá voltar nas nossas mãos, para a glória do Senhor Jesus, né? Então os irmãos, nunca esqueçam, orem pelo evangelista irmão Antônio, para a irmã Irma, né? Incansavelmente estão fazendo a obra, resgatando as famílias lá naqueles sítios, naquelas chácaras à beira do rio Vaí, né? De vez em quando comendo poeira, ou se não é barro, né? A Raquel diz que tem pão também, né? Sendo assim, amados, o nome do Senhor está sendo glorificado ali, e nós só esperamos um ponto fixo, para a igreja, já está tendo uma arrecadação também, não é o mais importante, mas esse sinal que está tendo igreja, ali. Então os irmãos estejam orando pela obra missionária aonde? Vamos falar todos nós juntos com uma voz só? Mandijuba, amém? Você gravar bem, e não esquecer, nós temos trabalho na África, nos índios, uma série de lugares, e muitas vezes esquecemos o nosso bem pertinho aí, Vamos orar então, vamos agradecer. Presbítero irmão Sebastião, pastor, né, estará orando, e o presbítero irmão Edson Nunes dando a bênção final. E não tenha pressa, irmãos. Olha, nem 9 horas ainda. O que você vai fazer agora em casa? Comer? Que bênção, uma delas, né? Mas antes, não tenha pressa. Chega ali no irmão. E agora? Cláudio, Saulo, converse com ele, faz amizade com a sua esposa, como João, a sua esposa, os irmãos que vêm lá do Rio Grande do Sul, converse com eles, as irmãs de São Paulo, ninguém tenha pressa, amém? Os irmãos da Zona 2, esses irmãos aí estão chegando. Pergunto para o Israel se ele fez uma boa viagem lá para Tupã, por que a Ana não veio no culto? Pergunto para o Wesley por que a Heloísa não veio, e assim, Ah lá, já tem uma resposta, trabalha hoje, está cansada. Mãe é mãe, né? Já toma o lugar do genro, já defende a filha. É assim, mãe. Esse é o coração de mãe. Isso é o papel da igreja, né? Como, né? Muitas vezes nós só lembramos da fofoca, de contar mal dos outros e falar mal
Foi pregado aqui, foi agora. Também está chegando lá ao lado, esqueci o teu nome, meu querido. O Samuel. Olha lá, o Samuel solteiro. Olha aqui, mano. Converse com o Samuel, faz amizade. Samuel, que bem-vindo, Samuel. Você é nosso. Amém? Porque senão não chegar no céu, Jesus pergunta, você conhece Samuel? Que Samuel? Congregou com você lá na Morangueira, acabou com o velho. Você nem conhece Samuel. Não é assim, Jarson? Vai falar que não. Amém, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos tem abençoado e abençoado toda a igreja, né? Vamos pedir para o Senhor, continue abençoando esse povo, não é isso? Povo que deixa a casa, deixa a família, deixa tudo para estar aqui, apresentando diante de Deus, não é isso? Vamos orar, levantemos nossas mãos assim. Amado Deus e querido Pai soberano, nós te damos graça, ó Deus, por essa oportunidade desse culto desta noite, pela mensagem que ouvimos, ó Pai. Coloquem no fundo de nossos corações, para que tenhamos grande aproveito da mesma. Abençoa a tua igreja que está reunida aqui neste momento. Ó Pai querido, despede o teu servo, tua serva, tudo em paz. Leva para o lar, na comunhão do teu Espírito Santo. Deus eterno, abençoa aqueles que ainda não tomaram a decisão de aceitar a Ti. Ó Deus, está em dúvida, mas faz, Senhor, sentir a presença maravilhosa nesta noite. Abençoa todos quantos pediram oração nesta noite. Nós te pedimos, Deus, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo desça sobre todos nós e todos digamos amém. Glória a Deus. Despidamos um do outro sem pressa, com muita alegria e paz no coração. Aleluia.